Paz do Senhor, quero fazer uma reflexão no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a qual nós temos duas histórias, ou na verdade, uma história e uma parábola, que começa falando a respeito de Zaqueu, o publicano. É interessante notar que o texto fala que Jesus ele atravessava por Jericó quando ele se dispõe diante de Zaqueu. Zaqueu, na verdade, ele não se encontra primeiramente com Jesus, mas ele ouve falar que Jesus estava chegando e estaria passando pela região onde ele morava. E Zaqueu, então, ele decide subir em uma determinada árvore para observar Jesus de longe. Zaqueu ele não queria ter um acesso próximo a Jesus. Zaqueu ele não queria se encontrar com Jesus. E Zaqueu, por ser pequeno, ele entende que ao tentar se aproximar de Jesus na mesma distância, ele não conseguiria por conta da sua pequena estatura. Mas ele não mediu esforços para poder ver Jesus passando. E o que me chama a atenção é que ele sobe uma árvore, mesmo sem querer ter um compromisso com Jesus, mesmo sem querer ter um contato direto com Jesus, ele sobe uma árvore para acompanhar Jesus de longe, mas ele não entende que quem queria ter um contato com ele era Jesus. E quando Jesus ele chega perto daquela árvore, ele olha para cima e ele fala: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Imaginem só, um homem que não queria ser conhecido, um homem que não queria ser identificado, agora tem o seu nome falado a todas as pessoas daquela região. E o mais interessante é que a história ela fala que Zaqueu era um publicano, a qual era considerado um traidor dos seus irmãos, porque os publicanos nada mais eram do que judeus que serviam ao império e cobravam impostos dos próprios irmãos judeus. Aquele homem ele não era bem visto pelos seus irmãos judeus. Aquele homem ele não era visto pela sua sociedade. Ele era tratado como um ladrão. Ele era tratado como um homem que defraudava os seus irmãos. Mas o que me chama a atenção neste texto é que a partir do momento que Jesus convida Zaqueu para descer e para receber em sua casa, existe uma transformação na vida de Zaqueu. Percebam que a multidão, ela fala, mas olha só, Jesus está se hospedando na casa de um pecador. Mas Zaqueu ele tem uma resposta diferente. O texto fala que Zaqueu ele se levanta e fala para o Senhor, olha, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, se alguma coisa eles podem me acusar de roubo, eu restituo quadruplicadamente ou 4 vezes mais. E Jesus ele fala, olha, hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Este texto, ele nos chama muito a atenção, porque não somos nós que escolhemos ou deixamos de escolher ter o encontro com Jesus. Mas o Senhor Jesus, é Ele quem escolhe o dia, o horário e o local para se encontrar conosco.
É o Senhor Jesus que escolhe a hora certa de falar conosco. Existe um texto bíblico que fala que não é nem por força, nem por violência. O Senhor Jesus, ele tem os seus meios de trabalhar. O Senhor Jesus, ele tem as suas maneiras de trabalhar nas nossas vidas. Zaqueu, ele não esperava ser chamado por Jesus. Zaqueu não esperava que Jesus viesse na sua residência. Zaqueu queria apenas conhecer Jesus de longe. Mas é impossível querer conhecer Jesus e ficar longe dele. É impossível querer ouvir falar de Jesus e não ser transformado pelo poder de Jesus. Zaqueu, ele tem uma experiência que muda completamente a sua vida. Zaqueu, ele não deseja se aproximar de Jesus, mas o desejo de receber Zaqueu nasce no coração de Jesus. E o versículo 10 ele fala o porquê disso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na visão da sociedade, Zaqueu era um caso perdido. Na visão dos judeus, na visão dos seus irmãos, Zaqueu não tinha mais salvação, porque ele traiu seus irmãos, porque ele traiu a sua própria família. Mas o Filho do Homem, ele veio cumprir uma missão de salvar e buscar aquele que se encontra perdido. Talvez você se encontra perdido, querendo conhecer Jesus de longe. Talvez você se encontre em uma situação aonde não quer se aproximar de Jesus. Eu não quero me comprometer, eu não quero ter essa intimidade. Você tem o seu direito, você tem a sua razão. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele quer te salvar. Talvez você se encontre perdido. O Senhor Jesus, ele veio te buscar nesta noite. Veio te buscar neste dia. E veio resgatar você deste mundo de perdição. Nessa confusão de pensamentos que talvez você esteja. É interessante notar que todas as vezes que alguém se encontra com Jesus, existe uma transformação. Zaqueu talvez poderia de fato ser um defraudador. Zaqueu talvez poderia ser de fato um ladrão, subornar, cobrar mais impostos. Mas a partir do momento que ele se encontra com Jesus, ele fala: olha, eu resolvo dar aos pobres metade daquilo que eu tenho. Eu resolvo dar aos pobres. Todas as vezes que alguém se encontra com Jesus, essa pessoa não é mais a mesma. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a mulher que estava 12 anos sofrendo de uma enfermidade, ela cruza com Jesus. E ao cruzar com Jesus, ela tem a sua enfermidade curada. O paralítico sentado ao tanque de Betesda, quando ele se encontra com Jesus, a sua enfermidade é sarada. O cego de Jericó, quando ele cruza com Jesus nas ruas daquela cidade, ele tem a sua visão restaurada. Neste dia, eu quero te convidar a se encontrar com Jesus. Eu quero te convidar a mudar o rumo da sua vida, a mudar a direção dos seus caminhos, deixar de olhar Jesus de longe, deixar de se esquivar, deixar de se afastar daquilo que o Senhor Jesus te chama. Mas eu te convido para que neste dia você venha se aproximar do Mestre, para ter a sua vida transformada, para ter a sua mente transformada, porque aqueles que se aproximam de Jesus, eles são novas criaturas. Aqueles que se aproximam de Jesus, eles não são a mesma pessoa.
Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que defraudava não defrauda mais. Aquele que tinha pensamentos pecaminosos, agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que nós possamos seguir o exemplo de Zaqueu e mudar a nossa atitude das nossas vidas e ter um encontro com Jesus, sabendo que a partir do momento que Jesus decide se encontrar conosco, a nossa vida não será mais a mesma, mas nós seremos mudados pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.